Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2020 da Trisul. Hoje temos a presença dos senhores Michel Christensen, diretor adjunto de Relações com Investidores, e Fernando Salomão, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado e que todos os participantes só poderão ouvir a conferência durante a apresentação da companhia. Após os comentários da Trisul, haverá sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando passaremos mais instruções. Caso você precise de ajuda durante a conferência, por favor pressione *0 para falar com uma operadora. Teremos também um webcast ao vivo, com áudio e slides que podem ser acessados no site de RI da Trisul, no endereço ri.trisul-sa.com.br. A apresentação também estará disponível para download na plataforma de webcast. As informações a seguir estão disponíveis em reais e em legislação societária, exceto quando indicado. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Trisul, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Trisul e podem levar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Michel Christensen, que dará início à apresentação. Sr. Michel, por favor, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da Trisul sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020. Começando pelo slide 2, podemos ver que o lucro bruto alcançou 87 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, um aumento de 32% em comparação ao segundo trimestre de 2020 e de 10% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Já a margem bruta foi de 34%, um aumento de 1,2 pontos percentuais em comparação ao último trimestre. Por sua vez, o lucro bruto ajustado pelo SFH alocado no custo registrou 91 milhões de reais, um aumento de 31% ante o segundo trimestre de 2020 e de 9% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A margem bruta ajustada foi de 36% no trimestre. No trimestre, o lucro líquido registrado foi de 48 milhões de reais, um aumento de 35% ante o segundo trimestre de 2020 e de 13% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Já a margem líquida foi de 19% no terceiro trimestre de 2020, um aumento de 1,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Passando para o slide 3, podemos observar que o EBITDA ajustado no trimestre registrou 61 milhões de reais, uma elevação de 34% ante o resultado do segundo trimestre de 2020, e de 10% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. Já a margem EBITDA ajustada foi de 24% no trimestre. Passando para o slide 4, analisamos o endividamento da companhia. Como pode ser observado, o total do endividamento da Trisul, ao final de setembro de 2020, era de 369 milhões de reais e o endividamento líquido foi de 65 milhões de reais ao final do período. A relação dívida líquida sobre patrimônio líquido foi de 5%, uma variação de 3 pontos percentuais em relação a junho de 2020. O nosso total de recebíveis performados, em 30 de setembro, era de 107 milhões de reais. Agora, abordando as informações operacionais do período, podemos passar para o slide 5. As vendas brutas parte Trisul totalizaram 266 milhões de reais no terceiro trimestre, um aumento de 37% em relação ao segundo trimestre de 2020. Já as vendas líquidas parte Trisul totalizaram 247 milhões de reais, um aumento de 42% em relação ao segundo trimestre de 2020.
Passando para o sexto slide, lançamos no trimestre 3 novos empreendimentos. Mirante Vila Madalena, a parte Estúdios, Arque Caiová e Boreal, totalizando um VGV de 249 milhões de reais em 436 unidades. No acumulado do ano, os empreendimentos lançados totalizaram um VGV de 568 milhões de reais em 594 unidades. Passando para o slide 7, podemos ver que no acumulado do ano de 2020, os 8 empreendimentos concluídos totalizaram um VGV de 492 milhões de reais em 1.616 unidades. Em outubro de 2020, como um evento subsequente, nós realizamos a entrega do empreendimento Varanda Botânico, totalizando um VGV de 35 milhões de reais, distribuído em 250 unidades. Finalmente, no último slide, slide 8, podemos observar a relação do banco de terrenos da companhia. Até a presente data, o Land Bank total somava 5 bilhões de reais, sendo 3,5 bilhões de reais on-balance e 1,5 bilhão off-balance, compreendendo um total de 32 terrenos. Gostaríamos de encerrar mais um trimestre agradecendo a todos os nossos colaboradores pelo trabalho e dedicação. Estamos agora abertos à sessão de perguntas e respostas. Perfeito. Então, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila de perguntas digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem que foram recebidas. E solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuar sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Pedimos que, por favor, aguardem enquanto coletamos algumas perguntas. Nossa primeira pergunta é do Sr. Elvis, do BTG Pactual. Elvis, pode prosseguir. Boa tarde, Michel. Boa tarde a todo mundo. Minha pergunta é basicamente sobre a margem bruta, né? Porque explorar alguns pontos aqui sobre a margem. Que ela caiu, né, ano contra ano, mas quando a gente olha a margem REF, que é a ser apropriada, ela continua um patamar bem acima da margem que veio no trimestre, né? Então, eu queria entender o que tem impactado a margem bruta, se os aumentos de preços de materiais de construção já estão, de certa forma, refletindo nessa margem bruta desse trimestre. E pensando para frente, né, a margem bruta, como que vocês veem, né, a dinâmica dela, dado que a gente vislumbra um cenário de expectativa de aumento de preço de imóveis, dado todo o mercado como ele está hoje, né, com taxas de juros baixas, demanda muito forte, mas ao mesmo tempo você tem essa pressão do lado de custos de materiais, né? Como que você acha que essa margem bruta deveria se comportar frente a essa dinâmica? É isso, obrigado. Boa tarde, Elvis. Fernando Salomão, tudo bem? Em relação à margem bruta, de fato houve um aumento de custo, mas a nossa expectativa é que isso se recupere nos próximos trimestres, dado que o INCC passou a refletir esses aumentos de custo com uma certa defasagem e os nossos recebíveis são corrigidos pelo INCC. Então, a nossa expectativa é de recuperação. Perfeito, Fernando. Ficou bem claro. Nossa próxima pergunta é do Sr. Pedro Zaniolo, do Condor Insider. Pedro, pode prosseguir. Boa tarde, gente. Obrigado por pegar a pergunta. Na verdade, são duas. Eu queria saber, primeiro, se podiam dar mais detalhes sobre o cronograma de lançamentos do quarto TRI e de 2021. E a segunda é sobre o custo dos aluguéis. Se vocês já estão sentindo uma pressão de custo agora nos aluguéis aqui em São Paulo? Obrigado. Pedro, aqui é o Michel Christensen falando. Obrigado pela pergunta. A gente tem 3 empreendimentos agora para lançamento no quarto trimestre, o que deve somar mais de 400 milhões de reais, tá? Indo bastante em linha com o guidance anteriormente divulgado. Para o ano que vem, conforme o nosso guidance que foi divulgado em torno de um mês atrás, a gente deve performar mais ou menos entre 1,8 a 2,2 bi, tá? Isso que a gente tem de pipe para o ano que vem. A ideia é justamente fazer uma divisão trimestral mais smoothly possível, uma divisão mais equalizada possível,
para não justamente consolidar um número muito grande de lançamentos, deixando para o último trimestre. A ideia é deixar bem espalhado durante o ano. Agora, eu não tenho essas datas frescas aqui na cabeça, até porque muitas vezes acontece mudança de data de projeto para projeto. Tá? Mas a ideia, em termos de volume, em termos de aproximação de volume, é justamente de 1,8 a 2,2 bi para o ano que vem, e no valor acima de 400 milhões de alunos. Senhoras e senhores, por favor aguardem, já retornamos com nossa conferência. Senhoras e senhores, por favor permaneçam conectados. Retornamos em instantes com a nossa conferência. Continuamos agora com nossa conferência. Por favor, senhores palestrantes, queiram prosseguir. Prosseguindo com nossa próxima pergunta, senhor Raul Grego, da Eleven Financial. Raul, queira prosseguir. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu gostaria de entender um pouco melhor como vocês já comentaram aí, em relação ao guidance aí do ano que vem de lançamento entre 1.8 e 2.2 bi, gostaria de entender se os projetos já estão todos aprovados, se o cronograma já está tudo em andamento aí com as burocracias para a gente ter aqui dentro dessa expectativa. Raul, é Michel falando. São 11 projetos. Desses 11 projetos, eu diria que metade já estão bem encaminhados para aprovação, e os outros a gente está justamente trabalhando para aprovação, já ainda num passo um pouco mais lento do que esse. Nós trabalhamos internamente com esse volume, estamos bastante confiantes, por isso que sinalizamos o mercado, e com certeza vamos batalhar aí para atingir esse range. Tá ótimo. Obrigado. E se eu puder fazer mais uma pergunta também aqui em relação ao Land Bank aí off-balance, quando que a gente, assim, qual que é o cronograma aí que vocês estão trabalhando para poder passar a reconhecer se as negociações estão relativamente mais difíceis, então os proprietários estão buscando mais caixa ou permuta, qual que está o balanço aí em relação a dispêndio de caixa ou permuta em relação ao banco de terrenos? Raul, a gente tem visto uma mudança no patamar percentual de cash, né? Antes a gente trabalhava normalmente com 80% cash, 20% de permuta. Os terrenos que têm entrado no nosso pipeline têm tido uma diferenciação de 90% cash e 10% de permuta, tá? Portanto, aumentou a exigência de cash. Essa foi uma das principais mudanças. De fato, a elevação de terreno, de preço de terreno é uma realidade, especialmente de janeiro para cá. E acho que a grande vantagem da Trisul foi justamente ter dado essa pernada logo depois do follow-on e ter colocado muito terreno para dentro, que nos garante aí por volta de 3 anos de operação, em preços anteriormente assegurados. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta veio da plataforma de webcast. A pergunta é a seguinte: boa tarde. Vocês esperam um aumento da taxa Selic para 2021? A Trisul percebeu algum aumento de aquisição via financiamentos com o menor valor da taxa Selic? A pergunta é do Marcelo Nunes. Nós temos consultado diversos economistas e a ideia é que provavelmente não vai acontecer um aumento de Selic para o ano que vem. Deve se manter uma taxa bastante em linha com o que vem sendo performada nesse ano. Obviamente isso aumenta o affordability, né? A gente consegue ter um share maior de possíveis compradores dos nossos produtos, uma vez que para cada 1 ponto percentual de queda de juros, você consegue aumentar em 8% a affordability. Então, você tendo uma posição de base de clientes versus um baixo nível de juros, você consegue justamente aumentar essa gama de clientes. Nós não enxergamos esse aumento de juros para o ano que vem. Perfeita resposta realizada. Lembramos a todos os participantes que, caso queiram realizar alguma pergunta, por favor, digitem *1 em seu telefone. Sem mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao Sr. Michel para suas considerações finais. Nós agradecemos a presença de todos, o Fernando Salomão, eu, a Jéssica, estamos à disposição
para maiores esclarecimentos, para recebimento de perguntas, e estamos à disposição e nos vemos aí no próximo call. Obrigado. Obrigado. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2020 da Trisul está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.